E aí, cara pálidas, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia que eu tava me questionando muito sobre a questão da gente ter um problema de estimação. Muitas vezes a gente acaba se agarrando a situações porque acabou se acostumando com aquilo ali. E também porque muitas vezes sair daquela situação pode ser que acabe gerando um certo desconforto, né? Porque, por exemplo, se tu tá passando por uma situação difícil, que tem a ver com um financeiro ou algo semelhante, o que muitas vezes essa situação, para que ela mude, qual é o movimento que tu vai precisar fazer, né? Talvez procurar um outro trabalho, fazer um currículo, falar com pessoas, se mostrar disponível para o mercado de trabalho ou começar a produzir algum produto e colocar na vitrine para que ele seja vendido. Tu pode aumentar tua renda fazendo algum tipo de alimento, fazer uma bolachinha, um pão, sei lá. Só que o que fazer todas essas coisas, tudo isso vai gerar no teu ser? Tu vai precisar sair daquela zona de conforto aonde tu estava, que tu só reclamava da situação que estava ruim, mas ao mesmo tempo tu não fazia nada para ela mudar. Então, mesmo que ela não seja confortável, entre aspas, porque não tá te trazendo a renda que tu necessita, não tá te trazendo o sustento, o benefício, o financeiro, como é o exemplo que eu tô dando, ela acaba sendo meio que desconfortável, ela acaba sendo confortável porque ela não precisa que tu te movimente, né? Porque tu não precisa te movimentar muito para reclamar. Tu pode só ligar para uma amiga e falar: "Ai, eu não aguento mais, tô cansada. Ai, meu trabalho tá muito chato", né? Isso é muito mais fácil. Além do que, as pessoas, geralmente, quando elas reclamam, elas se esvaziam daquilo que tá pesando no mundo delas e elas meio que largam no colo da outra pessoa que tá ouvindo todo aquele problemão, toda aquela coisa ruim. Aí ela sai aliviada depois que conversa com a amígdala. Só que será que vai ser legal pra tua amizade? Não vai, porque só vai pesar outra pessoa, a pessoa não vai resolver o teu problema, porque o problema é teu. Se o problema é teu, quem tem que resolver? Tu. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente se pega reclamando sobre a situação, mas ao mesmo tempo não se dá conta de que se tu usasse essa energia da reclamação para ação, traria infinitamente mais resultados e benefícios. E isso é uma coisa que a gente não faz, porque é muito mais fácil ir para esse espaço de reclamar, se queixar, lamentar, não ver saída. Outra coisa que tu acaba fazendo inconscientemente é se colocar no papel de vítima, né? Ai, porque a pandemia, né? A pandemia, né, ocasionou que as coisas não fluíssem, o trabalho ficou difícil. Cara, eu na pandemia, eu tava no final de 2019 para 2020, eu tava passando por uma situação bem desconfortável. Mas se eu for analisar hoje que passou, o ano de 2020 para mim foi o ano que eu mais cresci. Foi o ano que eu mais trabalhei. Foi o ano que eu mais me desenvolvi pessoalmente. Que eu adquiri e busquei mais o meu autoconhecimento. Mas foi assim, ó. Eu corri atrás. Eu fiz um monte de curso. Do nada as coisas foram surgindo. Que não é do nada, né? Na verdade, eu tava escolhendo aquilo ali.
E eu comecei a movimentar e as coisas começaram a fluir. E aí quem tá olhando de fora pode pensar assim, tá, mas do nada foi, mas não, nunca é do nada. Porque a gente tem que estar sempre alimentando aquilo que a gente gostaria de atualizar na nossa vida. Então, mesmo que eu tivesse numa situação desconfortável, quando eu fazia as minhas conexões, os meus mantras, eu estava sempre demandando do universo aquilo que eu queria para mim. E aí, ao mesmo tempo, essa é só uma questão, porque eu particularmente levo a minha espiritualidade junto com a minha vida, mas daqui a pouco, se tu não tem um lado espiritual, que tu não tem esse tipo de conexão, tá tudo bem também. Mas eu fiz dessa forma, é o que eu tô contando para vocês. O meu relato é esse, das minhas experiências. E eu pude perceber que as coisas começaram a se abrir para mim, sabe? Não significa que a pessoa, por ter um lado espiritualizado, que ela tem alguma crença em alguma coisa, que as coisas não vão dar ruim para ela, que nada de mal vai acontecer. A gente não cria uma capa de imunização que fica assim, tipo, com o corpo fechado e que nada acontece. Não. A diferença é que quando alguma coisa acontece, ela demora mais para acontecer. Quando acontece, dura menos tempo. Por quê? Porque eu me coloco na posição de estar presente e consciente com cada coisinha que me acontece. Então, o fato dessa disposição, só a disposição já vai mudando a energia das coisas. Porque eu não tô com a mente fechada para não perceber. E olha só, consciência não significa que as coisas sejam confortáveis. Às vezes a consciência vai vir, mas ela vai trazer junto um desconforto, mas tu pode ter certeza que esse desconforto ele não vai ser em vão. Ele vai estar ali para te ensinar alguma coisa, daqui a pouco para te ver e perceber o que não faz mais sentido para ti, o que seria legal tu deixar de lado, abandonar, qual seria o outro caminho disponível para que tu possa experimentar. Porque muitas vezes a gente acaba, às vezes, deixando de seguir por um outro caminho, recalcular a rota do teu GPS, da tua vida, por medo. Porque a gente não se reconhece como sendo uma pessoa sem ter aquele problema junto. Por exemplo, se o teu problema maior hoje for o financeiro, quem tu seria se tu tivesse todo o dinheiro do mundo disponível para ti? Capaz até de tu não saber o que fazer e entrar numa depressão profunda, porque tu não se reconhece sem aquilo. Se tu é uma pessoa que tem um problema, por exemplo, vamos mudar o exemplo, se tu tem um problema com relacionamento, as relações que tu atrai para tua vida são tóxicas, pesadas, as pessoas abusam de ti. Quem tu vai ser se um dia tu virar a tua chave, tu começar a ter consciência do porquê que essas coisas acontecem contigo, por que tu tá atualizando isso na tua vida, porque de certa forma tu tá escolhendo isso. Quando a gente permite, de alguma forma tu escolheu. Mesmo que seja inconsciente, sem que tu se dê conta, racionalmente, né, logicamente, a tua cabeça ali não tá tendo plena consciência de que aquilo ali vai trazer determinados resultados. Mas a gente acaba escolhendo. Sabe qual é o lado bom da gente ter essa consciência de que inconscientemente a gente escolhe todas as coisas que nos acontecem? É que a gente pode escolher diferente. Bom, se eu de alguma forma acabei escolhendo a escassez para minha vida, se eu acabei escolhendo relacionamentos abusivos, qual é o presente aqui? Primeiro, qual é o presente aqui? Já muda totalmente, porque daí, quando tu tá escolhendo a consciência, quando tu olha pra coisa que não tá legal e pergunta, faz essa simples pergunta, qual é o presente aqui, tu já mudou o olhar, percebe? Tu mudou o olhar para aquela situação
E mesmo que ela não seja boa, ela seja ruim, tu tá fazendo a pergunta, qual é o presente aqui? Então tu vai tirar dali o aprendizado, tu pode ter certeza. Essa matemática, ela é muito certa quando tu escolhe a consciência te escolhe. E ela vem. E ela vem muito para tudo. Só que é um treino, sabe? São pequenas coisas diariamente que tu tem que começar a perceber. Só que o que acontece com a grande maioria das pessoas que está escolhendo o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ela não quer olhar para aquilo que não é bom. Porque ela não quer se responsabilizar pela parte que lhe cabe daquilo que está acontecendo que não é bom. O que é uma grande bobagem. Porque se tu for ver, ninguém tem nada a ver com isso. Não é feio tu mudar de ideia, não é feio tu mudar de opinião. Feio seria, que não é nem o caso de a gente julgar se é certo, errado, bonito ou feio, bom ou mal, não é isso. Mas desconfortável é tu ficar no mesmo lugar. Sabe? Chato é tu ficar reclamando o tempo inteiro da mesma coisa e não fazer nada diferente para mudar isso, entendeu? As pessoas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Bom, se tu tá reclamando de uma situação que ela tá estagnada, que ela tá parada, que ela não muda, o que tu vai fazer para mudar? O que acontece? O que eu vejo muito, assim, na terapia? As pessoas, geralmente, quando tem alguma queixa, assim, de alguma coisa externa que atrapalha a vida delas, elas não se reconhecem. É como se tu olhasse no espelho e tu visse alguma coisa completamente distorcida que não a tua imagem. Então essas pessoas, muitas vezes, elas não se reconhecem como sendo uma coisa boa. Elas não reconhecem que talvez elas tenham coisas boas para oferecer para os outros. Ou seja, elas não sabem das suas potências ou não conseguem cogitar a possibilidade de desenvolver algum potencial. O que é isso? Daqui a pouco, desenvolver uma habilidade para fazer alguma coisa que ela seja boa, que nem ela sabia que era boa naquilo. Por exemplo, a pessoa está com a mente tão fechada que ela reclama de dinheiro, mas ela sabe cozinhar muito bem. Está sem trabalho no comércio, trabalho sei lá onde. Mas ela cozinha. Mas ela não é nutricionista, ela não é cozinheira, ela não é chefe de cozinha. E daí? O que impede dela fazer um pãozinho caseiro e vender? Entende? As pessoas, elas não abrem o leque de possibilidades para que a vida dela mostre um outro caminho. Ai, mas aí o que acontece muitas vezes? Ficam pensando que vai ser demorado, vai ser difícil. Eu vou ter que vender quantos pãezinhos para conseguir tirar um dinheiro legal? Ó, já tá pensando que vai dar ruim, que vai ser demorado, que vai ser difícil. Adivinha o que ela vai criar? Vai criar que demore mesmo. Vai criar o negócio dando errado, porque ela já tá dizendo que é isso que ela quer. Teu ponto de vista cria a tua realidade. Não é a tua realidade que cria o teu ponto de vista. Então, essa mesma pessoa que talvez cogite a possibilidade de fazer um pãozinho para vender, para mudar a realidade financeira, se ela cogitar que talvez, se ela for para a internet, colocar o pãozinho dela lá, ela tem 1.000 seguidores, tem 800, 700. No Facebook, no Instagram, sei lá o que. Se menos da metade demonstrar interesse no pãozinho dela, naquele dia, quantos pãezinhos ela vai vender? Porque todo mundo come um pãozinho todo dia.
geralmente. Entendeu? E se ela abrir o leque e pensar mais positivo ainda para pessoas que ela nem sequer saibam da existência dela e aí ficaram sabendo do pãozinho. Sabe? É tu alimentar que as coisas vão dar certo. É que tu cogitar a possibilidade de que mais pessoas queiram daquilo que tu tem para oferecer. Automaticamente, as coisas começam a vir para ti. Porque assim como é fácil a gente reclamar, se queixar, né? Falar que não dá certo, que tudo é culpa do governo, da política, do Brasil, da tua cidade que tu mora. A gente sempre tem essa justificativa para não fazer nada, para não mudar a situação, sabe? Então, assim, isso que eu tô falando parece uma coisa muito simples, né? Que todas as pessoas, assim como eu consigo fazer isso, todas as pessoas têm que conseguir. Não. Cada uma no seu tempo. Mas o que eu tô te querendo dizer com essa história é que se eu consigo, tu também consegue. Essas coisas estão disponíveis para todo mundo. Basta que a gente comece a confiar na gente, a confiar nos nossos potenciais, tentar descobrir novas habilidades, sabe? E outra coisa, começa a te questionar se a quantidade de problemas que tu tem na tua vida são realmente teus. Porque muitas vezes a gente, na inconsciência ou milhões de outros motivos, acaba carregando com a gente problemas que não são nossos. Por exemplo, uma mãe tem um filho que está passando por uma situação XYZ. Aí aquele filho corre para sua mãe, tá lá com a vida adulta, e aí começa a se queixar para a mãe. Aquela mãe que não pôde dar muita atenção para aquele filho quando ele era pequeno, hoje ela tá com um tempo mais vago ou sei lá, ela tá escolhendo dar mais atenção para esse filho hoje, já que ela não conseguiu dar antes, ela acaba pegando o problema do filho, porque talvez sinta alguma culpa, alguma coisa. E aí ela pega aquele problema, não, porque eu sou mãe. Mãe ajuda filho, mãe tem a obrigação de resolver o problema do filho. Porque eu vim primeiro, porque eu botei ele no mundo, então se ele tá com problema, eu tô com problema, se ele tem um problema, o problema também é meu. Só que não. Só que não. Tu tem que ver que a gente dá o que pode dar e quando pode dar. Se tu deu a orientação necessária pro teu filho e ainda assim ele escolheu diferente e acabou se dando mal pelo caminho, foi uma escolha dele. Claro que eu não estou dizendo aqui para as mães virarem as costas para os seus filhos e abandonarem e mandar se lascarem, e não, claro que não. Mas o quanto que tu pegar o problema do teu filho para ti, tu querer resolver, vai estar contribuindo com ele. Tu já se deu conta que talvez quando a gente faz isso, quando eles são pequenos, a gente tá construindo um adulto inseguro? Um adulto que não saiba lidar com as suas situações? Mas ele era tão picututinho, eu precisava ajudá-lo. Como que ele ia saber sozinho? Agora tá aí, ó, um adulto que não sabe resolver as suas questões e vai correr pra mãe. Só que lá atrás tu não te deu conta que aquele excesso de amor que tu tava dando pro teu filho ia causar isso nesse adulto hoje. Então a gente tem que sempre saber dosar. Até que ponto eu posso ir?
Até que ponto vai ser saudável para essa pessoa eu querer ajudá-la de forma a pegar os problemas dela para mim? E até que ponto vai ser benéfico para ela eu também deixar que ela tente se resolver dentro daquilo que ela puder, do jeito que ela puder, que fizer mais sentido para ela. Sabe? É muito sobre isso. Quando a gente começa a ter esse startzinho, assim, ó, interno, sobre começar a se questionar o que realmente tu pode fazer para mudar. Tu pode fazer alguma coisa para mudar? Tem mais essa. Porque se tu não pode, é bem aquela coisa, se não tem remédio, o remediado está. Alguma coisa vai acontecer para que teu filho dê o jeito dele. Sabe? Fugiu do teu alcance, tu não vai poder fazer nada para ajudar ele naquele momento. Tá indisponível para ti fazer mais do que tu já fez. Ele vai se coçar e vai dar o jeito dele. Talvez era o que precisava tu não fazer para que ele fizesse. Entende? É mais ou menos por aí. E para as nossas questões não é diferente. Sabe? É essa percepção do que é meu, do que é a minha responsabilidade, o que eu posso fazer para mudar isso, e aí começar a cogitar várias coisas. O que não é meu. Peraí, só um pouquinho. Esse aqui é teu, esse aqui é meu, cada um com os seus. Sabe? E não esperar, mais do que qualquer coisa, não esperar que tu seja salvo. Claro, muitas pessoas não conseguem ter esses insights assim sozinhas, elas vêm, buscam a terapia e tá tudo certo, vão atrás de um profissional. Aliás, a minha profissão é essa, eu tô aqui para isso, para auxiliar a pessoa nesse processo de autoconhecimento, do dar-se conta do que é o saudável, o que não é, o que é um problema sem solução, né? Que às vezes, a maioria das vezes, a pessoa acha que aquilo ali é algo que não vai ter saída, mas geralmente alguma saída sempre há, desde que tu te coloque disponível para talvez experimentar caminhos diferentes para que aquilo ali seja resolvido. Mas sempre tem alguma forma diferente. E às vezes a pessoa que está naquela situação não consegue enxergar. Por isso que a ajuda de um profissional muitas vezes é preciso. E aí, esse profissional vai auxiliar na caminhada da pessoa. Ele também não vai pegar, porque senão não seria saudável. Porque a intenção de procurar a ajuda de um psicólogo não é que o psicólogo vai resolver os teus problemas, ele vai te auxiliar, clarear as tuas situações para que tu mesmo resolva, porque senão tu vai ficar estacionado, né? Tu vai achar que tu vai, sempre que tiver um problema, tu vai correr lá para um profissional, ele vai delegar o problema para ele resolve e tá. E aí tu vira refém. E tem muita gente refém de terapeutas e terapias holísticas. Eu sou suspeita para falar porque eu trabalho também. As pessoas assim, deu ruim, vou fazer isso. Auxilia? Auxilia. Mas enquanto ela não der o start dentro dela do que ela mesma pode fazer para mudar cada vez que esse tipo de situação acontecer, os problemas vão continuar voltando, porque é um ciclo. Aquilo que tu não resolve, repete, repete, repete. E é mais ou menos por aí. Então, a minha contribuição no dia de hoje, que eu vim aqui fazer esse vídeo para falar sobre isso, é sobre começa a perceber se tu tem um probleminha de estimação. E será que se tu se der conta de que assim como tu amarrou ele preso a ti, tu colocou ele preso a ti, na tua perna, no teu braço, no teu pescoço, é tu mesma que vai ter que desamarrar e soltar esse probleminha e deixar que ele fique pelo caminho? Sabe? É muito sobre isso. Começa a se perguntar se tu tem alguns probleminhas de estimação.
E começa a te perguntar também se verdade, será que eu escolho carregar esse probleminha comigo? Ou será que já deu? Ele já cumpriu o papel dele, que era me ensinar a fazer isso, isso ou aquilo, agora chegou. Porque quem manda aqui sou eu e eu não escolho ter probleminha de estimação. Vamos combinar quem é que quer. Mas às vezes pela inconsciência a gente acaba carregando esses problemas. Entra ano e sai ano, porque talvez a gente não tivesse disposto a fazer um movimento, a sair da zona de conforto, a buscar coisas diferentes, a cogitar, né? Porque às vezes a gente não se reconhece, não se reconheceria. Quem seria a fulana se não fosse aquela que fica só reclamando de dinheiro? Sabe? Então, começa a questionar se tu tem algum problema de estimação. Quem ele é? Se ele realmente é teu? Se realmente não existe saída para ele? Ou se é uma questão de que talvez tu possa mudar teu ponto de vista ou buscar ajuda para começar a soltar esses problemas pelo caminho e ter uma vida mais leve e feliz. Tá bom? Não vim aqui trazer solução, mas eu vim trazer questionamento, que é pra gente realmente começar a se questionar e ver o que a gente pode fazer diferente para mudar isso. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.